A paz do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Que bom estar aqui com você para mais um vídeo aqui no canal. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E hoje neste vídeo vamos falar aqui a respeito da pregação do Senhor Jesus. O que Jesus pregava? Porque nos dias de hoje nós estamos presenciando algumas pregações que só ensina a pessoa a alcançar bênção, prosperidade. Isto é ruim? Não, não é ruim alcançar prosperidade. A prosperidade é um dom de Deus e Deus dá a quem quer. Mas vamos falar a respeito da pregação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando pregava, as pessoas reconheciam que ele pregava com autoridade. A doutrina do Senhor Jesus era diferente da doutrina dos fariseus, era diferente da doutrina dos sacerdotes daquela época. E quando Jesus pregava, Jesus, em uma das suas pregações, disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. E muitos se escandalizaram com isso, até mesmo alguns dos seus discípulos, ou muitos, na verdade, dos seus discípulos se escandalizaram quando Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. E vamos ver aqui na Bíblia, né, na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, capítulo 6, versículo 60 em diante. A palavra de Deus diz assim, que depois que Jesus pregou, né, dizendo que era o pão da vida, muitos dos seus discípulos se escandalizaram. E diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, os discípulos do Senhor Jesus, na época, se escandalizaram por Jesus dizer que ele era o pão da vida. Era e é o pão da vida. Então, muitos se escandalizaram. E hoje, quando se prega a verdade, muitas pessoas estão se escandalizando por causa da verdade, porque está tão acostumada a ouvir pregações mentirosas, estão acostumadas a ouvir só coisas que agradam o seu ego, que quando se prega a verdade, muitas pessoas abandonam aquele local, abandonam a pregação e não querem ouvir. Assim aconteceu com os discípulos, ou com alguns discípulos, na época em que Jesus andou aqui na terra. E Jesus pregava, e Jesus chegou mesmo à época a dizer aos fariseus, aos escribas, que eles eram filhos do diabo, porque queria fazer a vontade do diabo e não acreditava no Senhor Jesus. Então hoje, quando se prega a verdade, parece que a pessoa está pregando heresia. Quando se prega a verdade, parece que a pessoa é estranha. Quando se prega a verdade, parece que as pessoas duvidam. E aqui diz, na palavra de Deus, que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-me, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então o Senhor Jesus, sabendo que no coração dos discípulos eles murmuravam a respeito da pregação do Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz para eles, se vocês estão se escandalizando com a pregação da verdade, imagine o que seria de vocês se vocês vissem o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo,
Subi para o céu de onde veio. Então o Senhor disse, eu vim do céu e estou pregando a verdade, estou trazendo a verdade para salvar os homens. Mas os homens, muitos, rejeitaram a verdade. Como nos dias de hoje, também as pessoas estão rejeitando a verdade. Quantos são aqueles que não suportam mais ouvir a verdade hoje? Porque a verdade, ela vai mexer na ferida. A verdade vai incomodar os que estão na prática do pecado. A verdade vai trazer à tona o que está na consciência da pessoa, que ela sabe que muitas vezes está agindo errado, por não acreditar na palavra de Deus, por não acreditar no Evangelho. Até porque o Evangelho diz, a própria palavra diz, que a fé não é de todos. Mas o Senhor Jesus, ele diz que todos quanto receberem ele como Salvador e Senhor da sua vida, esse sim se torna filho de Deus, porque é dado o poder de a pessoa se tornar filho de Deus aos que crê no seu nome, no nome do Senhor Jesus, e obedece a sua voz, ouve, acredita na palavra do Senhor. Mas muitos são aqueles que hoje não acreditam mais na palavra do Senhor e acha duro quando ouve a verdade. Mas a verdade, ela é libertadora. A verdade, ela confronta com os nossos pecados. A verdade é para nos incomodar mesmo, para a gente abandonar os nossos erros, abandonar aquilo que não agrada a Deus. Então, os discípulos, muitos abandonaram Jesus por causa da sua pregação. E hoje, a gente tem que pregar a verdade. Ainda que doa em nós mesmos, nós temos que pregar, nos esforçarmos para viver a verdade. Chega de tanta mentira, chega de tanta heresia, porque muitos aqui dos discípulos não quiseram mais ouvir Jesus, diz que era muito duro o discurso, a pregação do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus continua dizendo assim, o Espírito é o que vivifica, ou seja, é a palavra de Deus que nos dá vida. A palavra é Espírito e vida. Não tem vida fora da palavra. Fora da palavra é morte. Fora da palavra de Deus é condenação. Jesus ele está dizendo, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus estava trazendo a palavra que é Espírito e vida. Mas as pessoas preferiam andar na carne, andar nas suas vontades, andar nos seus desejos. Mas o Senhor disse, as palavras que eu vos disse, e que Ele diz hoje para mim, para você, nas Escrituras Sagradas, são palavras que é Espírito e vida, que é Espírito para nos sustentar, e é vida para nos guiar para a vida eterna. Então acredite que a palavra do Senhor, como ela está escrita, ela é a verdade, ela é a libertação, ela é a salvação, ela é o nosso sustento, é o pão da vida, é a água viva que desceu do céu para nos saciar, para nos conduzir em santificação na presença de Deus. Então observe que a palavra continua dizendo, Jesus falou, mas há alguns de vocês, que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam, e quem era o que o havia de entregar, no sentido que ia trair, né? O Judas, que ia trair Jesus. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido.
Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele, abandonaram Jesus por causa da palavra, abandonaram Jesus. Não quiseram mais andar com Jesus. E quantos hoje deixou Jesus? Quantos hoje abandonou a fé porque não querem viver a palavra como ela é, como ela ensina? Então os discípulos abandonaram Jesus por ouvir a pregação que Jesus fez. Nos dias de hoje, as pessoas querem ir para a igreja não para buscar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, mas muitos hoje vão para a igreja como um ato de religiosidade. Amados, a palavra do Senhor não é uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus é a salvação. A palavra é espírito e vida. Então ande com Jesus. Ande na palavra. Seja bem-aventurado. Ouça com atenção quando Jesus estiver falando. Porque não adianta a pessoa ir à igreja ou estar na igreja sem viver a palavra. Porque a salvação só se dá em Cristo. E Cristo nos ensina, através da sua palavra, a viver a própria palavra. Porque ele está dizendo que a palavra é espírito e vida. Mas isso é para quem crê. Então não seja um religioso. Seja um filho de Deus em Cristo Jesus, como está escrito em João 1, versículo 12. E a todos quanto o receberam, a Jesus, e crê no seu nome, é dado o poder de se tornar filho de Deus. Aí ele diz, aos que crê no seu nome. Que Deus te abençoe, medite nesta palavra, se esforce e viva segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te guie, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te conduza, que o Senhor te ilumine, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, para a glória do nosso Deus.